Voltamos com Larga Brasa. Eu vou falar agora com o José Rita Moreira. José Rita Moreira conhece tudo. Ele está antenado a tudo que está acontecendo. Bom dia, José Rita Moreira. Bom dia, Morandini. Bom dia a todos. Que aula, hein, Morandini? Que aula de história que eu tive aqui agora. Parabéns, hein? Excelente contribuição sua aí para a formação de opinião das pessoas em geral, minha inclusive. Parabéns. Hein? Ô, José Rita, as novidades de bancos, de valor da taxa Selic, uma série de problemáticas que entraram em discussão nos últimos dias. Como é que estamos aí? O Brasil vai para frente ou é só se escorregar na casca de banana? Pois é, Morandini. O que acontece, né? Acho que uma vitória da sociedade é garantir que o Banco Central fosse independente, tá? Isso qualquer político que entrasse lá na presidência não poderia interferir. Isso é muito bom, o mercado vê com bons olhos, porque as decisões serão absolutamente técnicas, ela não tem nenhum viés político, tá? E isso incomoda, claro, e é o que nós estamos vendo aí, né? Já está definido que o Banco Central é um órgão independente e existe um esforço grande do atual governo para tentar reverter isso, para tentar minar, tá, o atual presidente, para ver se ele joga o boné, né? E entrega o cargo para colocar em alguém, talvez, do outro time, enfim. Mas eu acho que é interessante que haja esse equilíbrio de forças, tá? Eu acho que é interessante que mantenha o Banco Central independente, sim, independente de qual que seja o governo, porque ele olha aspectos técnicos, aspectos de mercado, aspectos de tendências, e vê o que é melhor. O Banco Central ele tem ali um painel com 4 botões, vamos falar assim para todo mundo entender, onde ele procura controlar a inflação que existe, né? Então, um botão é taxa de juros, que ele sobe e desce. O outro botão é o câmbio, que às vezes ele faz venda de dólar no mercado para poder equilibrar o mercado. Ele tem a questão de juros, o câmbio tem o compulsório. O que é o empréstimo compulsório? É o volume de recursos que está circulando no mercado, e quando a liquidez está muito grande, então o Banco Central recolhe, enxuga um pouco a liquidez para o real se valorizar mais, ficar mais forte, tá? E com isso cai a inflação. Tá? E, então, com esse painel que ele tem, que ele consegue controlar a ação, ele tem os instrumentos técnicos necessários para poder... Opa, desculpa, não Sim. O assunto é tão pesado que até o celular caiu aqui. Falou aí, meu filho, é perigoso. E com isso bola ele de consegue... bilhar, você bate... Não ouvi, desculpa. Bola de bilhar, você bate numa e reflete na outra. Né? Então, mas com isso ele procura controlar. Então, acho que é importante que permaneça um Banco Central independente, que permaneça olhando os mercados, até porque esse equilíbrio de forças é que ajuda o mercado. Então, você tem um esforço do governo para impor as suas medidas econômicas que ele acha importantes. Você tem o Banco Central com um equilíbrio ali para garantir que as coisas sejam feitas adequadamente. Você tem o Senado com um papel importante, a Câmara. Enfim, então, na minha opinião, é importante que permaneça, sim, porque aí sabe-se que não é um jogo político que está sendo feito com a economia, né? A economia é uma ciência muito exata, né? É uma engenharia que permite, ela se equilibra sozinha quando não existe interferência do governo. Isso é fato. Então, quanto menor a interferência do governo, mais transparente é o modelo econômico, Morandini. Agora, tem uma outra coisa. Tem uma CPMI sobre o 8 do 1, que o governo não esperava que fosse aprovada, e o foi, e que parece que vai
mexer no doce. Porque aí muita coisa que ficou encoberta vai começar a aclarar. E aí vai sair muito rato da toca, né? Pois é, mano, eu vou te dar a minha opinião sobre isso, né? Realmente houve um vandalismo lá na invasão do 8 de janeiro. Esse vandalismo, alguns dizem que foi provocado por infiltrados que não eram do movimento de direita, que lá estavam, que queriam transparência e etc. Então foram infiltrados que foram lá realmente para fazer bagunça. E outros dizem que não, é todo mundo. Então eu sei de casos de ônibus que tinham acabado de chegar lá e antes de descer do ônibus o pessoal já foi pego, já foi preso, porque tudo era do movimento. Então houve uma generalização disso. Qual é a preocupação que eu acho que o governo tem, na minha opinião? Se realmente tivessem infiltrados lá, que foram pagos para poder fazer o vandalismo e culpar essa equipe, isso vai aparecer na CPI. Talvez isso seja a grande preocupação na hora de usar as imagens, de ver efetivamente quem fez. Eu acho que quem fez, seja quem for, tem que pagar por isso. Quem for, tem que pagar por isso, sim. Mas precisa apurar com muita honestidade, com muita transparência quem foram os culpados para poder agir adequadamente de acordo com a lei, né, Moura? Outra coisa, as empresas estão reivindicando de tirar da base de cálculo o PIS, COFINS, para poder pagar o outro tributo do prefeito, do governo. Você está sabendo disso? Parece que ganhou-se alguma coisa já. A Associação Comercial de Ribeirão Preto parece que tem um ponto a favor aí para os seus associados, qualquer coisa nesse sentido. Né? Exatamente, Morandini. Existe um movimento forte do empresariado, porque alguns impostos são injustos, né? E muitos são em cascata. Então você paga mais de uma vez sobre a mesma base o imposto várias vezes, né? Isso chama imposto em cascata. Isso é muito ruim. Então o movimento agora, aliás, isso é uma prévia do que seria uma reforma tributária, né? Que a reforma iria permitir acabar com todos esses movimentos isolados de reivindicações, porque ela seria mais justa. Mas, pessoalmente também, eu acho difícil, porque se a reforma tributária representar, de alguma forma, que alguma entidade de governo vai perder a arrecadação, seja o governo estadual, federal, municipal, a dificuldade de passar é muito grande, viu, Morandini? Porque aquela história, né, que diz, não, vamos fazer, tá, agora você vai dar a sua parcial. Não, no meu não, mexe no dos outros, que aqui... Inclusive, isso é reforma eu entrevistei o doutor Brasil Salomão, e ele disse que a reforma tributária, como está lá, é profundamente danosa para os empresários. Tá certo? Bem, é importante a gente levantar, mas parece que a Associação Comercial teve um ganho nesse sentido aí, uma ação que ela fez, tá bom? Muito obrigado. Exatamente. Zé Rita, um abraço para você, querido. Obrigado você. É um prazer tê-lo aqui. Forte abraço aí. Um abraço. Obrigado pela aula também. Que é isso. Obrigado a todos.